Nessa aula a gente vai falar sobre efeitos. Não, mas não esse tipo de efeito aqui. A gente vai falar sobre sombras, blurs, alguns efeitos ali que o Figma tem como recurso. E bora lá, chega de graça. Seguinte, vou criar uma fórmula aqui. Sempre estou no quadrado, né? O quadrado é a forma mais simples ali de fazer. E aí vocês vão ver onde a gente está chegando agora com o nosso resultado. Vou colocar uma corzinha aqui, só para a gente dar um exemplo. Quando você seleciona um objeto ou até um texto no Figma, ou até um frame também. Deixa eu colocar. Inclusive a gente pode pôr um frame dentro do outro, eu não cheguei a falar nisso. Não aconselho, mas dá para fazer. A gente vai ter uma aula ali depois de auto layout e você vai parar de fazer isso se você faz isso hoje, tá? Então, vou colocar um frame aqui do lado, só para vocês entenderem que também dá para fazer com frame, dá para fazer com tudo. Inclusive, todas as configurações que a gente fez de borda, preenchimento, de efeitos que a gente vai fazer, até de border radius aqui, ó, nos frames a gente consegue, tá? Então, vamos lá, chega de enrolação. Seguinte, quando eu seleciono, igual eu falei para vocês, quando eu seleciono um objeto, eu tenho algumas camadas aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, strokes, né, que é a parte de bordas, eu tenho preenchimento e eu tenho uma área aqui de efeitos. A partir do momento que eu clico em mais, o efeito padrão que o Figma coloca é uma sombra. Colocou uma sombra aqui, uma sombra bem tosquinha, inclusive, que é para fazer o quê? Clicando nesse botãozinho do sol, você configura os efeitos. Porém, a gente tem mais 4 efeitos. Um efeito que é como já, a borda fosse para fora, a gente tem uma borda para dentro, a gente tem um efeito de blur, que é como se ele fizesse uma esfumaçada assim no elemento, e um efeito de blur no background também, que eu vou pôr uma imagem aqui, a gente vai ver. Mas vamos começar com esse primeiro efeito aqui. Então, quando eu clico na borda não, nesse solzinho, eu tenho 4 configurações, na verdade 5. O eixo X e Y dentro dessa sombra. Então, a minha sombra, quanto para baixo ela vai estar, quanto para o lado ela vai estar. Então, aqui ela está zero para o lado. Ó. Consigo jogar ela para o lado ou jogar ela para o outro. Negativo e positivo os números. Então, aqui eu vou deixar, por exemplo, um 8. Aqui eu vou deixar igualado também, um 8. Então, ó, tá vendo? Eu tô forçando bem só para você visualizar. E aqui o blur, o quanto de esfumaçado, o quanto de longe, por exemplo, ela vai aparentar, tá vendo? Ó, consigo deixar bem esfumaçado, pouco esfumaçado. Ou zero. Quero deixar uma marca bem forte aqui. Então eu consigo fazer isso. E aqui eu consigo crescer essa sombra, né? Ela não fica só lá embaixo, ela cresce um pouco mais ali perto do objeto. Eu costumo usar pouco isso aqui. Inclusive aqui também você consegue mexer na opacidade da cor. Inclusive, ele coloca preto como padrão, toda sombra não tem cor, mas nada impede que você coloque uma sombra aqui de uma outra cor, por exemplo, ou até mesmo da cor aqui e deixe, tá vendo? Ela daqui, mas eu vou deixar o preto e aí eu costumo também sempre trabalhar uma porcentagem bem baixa, eu não gosto de muita sombra marcada e eu gosto dela bem esfumaçada. E ela fica basicamente assim, inclusive se você até usar no branco, ó, ele dá um efeito super legal, tá vendo? Como se fosse um papel em cima de outra coisa. E isso também se aplica ao texto. Aqui, o que eu posso fazer, gente? Em vez de repetir todo o procedimento no, no texto, você viu que eu cliquei aqui do ladinho, mas bem do ladinho mesmo, ficou azul? Eu posso copiar esse efeito. Aqui ele não dá nenhuma opção com o botão direito, mas se você der um Ctrl ou Command C e vir aqui na borda e depois dar um Command V, olha lá, eu vou apagar essa aqui, ó, ele colou exatamente a borda que a gente estava. Porém, quando a gente for falar de estilos, você não vai precisar fazer isso. É muito mais para você ter esse recurso na mão, inclusive para tudo, tá? Para borda, para texto, para fonte, ó, você consegue vir aqui, bem do ladinho, copiar, vir aqui, bem do ladinho e colar. Inclusive para imagens também, às vezes você quer passar uma imagem para o outro elemento, você consegue fazer isso. Então, a gente falou da sombra interna, né? Da sombra externa. Agora a gente vai fazer o efeito da sombra interna. Inclusive, eu posso vir aqui e já mudar, ó. Tá vendo que parece que agora
a sombra tá para dentro, então dá esse efeito. Inclusive, quanto menor a distância ali das laterais aqui, ó, do blur, ele fica mais, a leitura é melhor, tá vendo? Consegue fazer. Mas só dando um contexto ali de como você pode usar para fazer algum efeito que você queira ali dentro da sua arte e tal. E agora a gente vai, vou pôr uma corzinha aqui para a gente sentir a diferença. A gente vai usar um efeito agora de blur. O que que ele vai fazer? Ele vai, como se fosse, sabe, a pessoa que tem problema de visão, assim, uma miopia, alguma coisa que vê as coisas embaçadas? Dá para fazer esse efeito, mas esse efeito ele serve para uma outra coisa. Quer ver? Ó? Vamos imaginar que eu uso muito para esse recurso aqui. Então eu tenho, por exemplo, um fundo escuro, eu ponho uma bola branca e eu venho aqui nos efeitos e jogo esse blur, mas eu carrego esse blur, eu jogo ele lá para 200, ó, tá vendo? E aí eu posso até, por exemplo, fazer um efeito de algum efeito de luz, sabe? Como se fosse uma luz aqui ou uma luz do outro lado. Então, se você for trabalhar no seu layout, fazer algum efeito assim de luz, você consegue. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses layers. E aí é bem legal a gente trabalhar o layer, porque aí você não precisa ficar tão preocupado com a cor, porque aí ele sobrepõe a cor e fica uma coisa mais harmônica. Aqui eu tô tentando fazer no olho e fica um pouco mais difícil, né? A gente chegar num resultado legal. Mas então, o blur ele serve para fazer esse tipo de coisa. E aí a próxima configuração vai ser a configuração do blur no background. Então aqui, ó, vou pegar uma imagem. E eu descobri agora porque está demorando, porque essas imagens elas são pesadíssimas. E vou pôr um efeito. Nada impede também de eu colocar os efeitos igual a gente estava colocando, com uma sombra. Ó lá, sombra, daria para fazer de qualquer forma, tá vendo? Se fosse uma sombra aqui e tal. Mas, quando a gente fala em background, a gente começa a mudar. Na verdade, eu fiz até o efeito errado aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar esse, por branco, e aqui eu vou pôr o efeito. E aí, o que vai acontecer? Tudo que está dentro desse blur aqui, ele vai... Ó, aqui, ó, tá vendo? Porque ele trabalha com opacidade aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, ó. E aqui, ó, eu vou, tá vendo aqui onde tá o blur, onde tá o quadradinho do blur, ele vai sumindo, tá vendo? Então, tudo que tá em cima dele, ele traz esse efeito de borrado. É como se fosse tivesse uma película de vidro ali, e aí ele traz esse borrão. Então, às esse você não quer trazer uma nitidez muito grande para uma imagem, só quer deixar ela ali fazendo uma composição, você consegue trabalhar com esse recurso. E aí ele traz esse esfumaçado, tá vendo? Ó, isso deixar no zero. Como eu tenho uma camadinha de branco aqui, eu vou... Inclusive eu tenho que deixar um pouquinho, senão ele não pega, né? Ó. Viu? Então, pessoal, a gente tem esses efeitos aqui disponíveis no Figma. Então, só repassando, a gente tem a sombra interna, a sombra externa, a gente tem o efeito de blur e a gente tem essa questão que é como se fosse uma película ali que traz esse efeito meio que se tivesse alguma coisa na frente ali tirando a nitidez. Beleza? Próxima aula agora a gente vai falar sobre layers, você vai entender um pouco como essas coisas se conectam e se juntam para você fazer um layout bacanão. Bom, até mais.